Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. São Paulo tem protestos contra a violência policial. Presidente sul-coreano não desiste do mandato após um fracasso da lei marcial. Lula e Petro condecoram Mujica em visita ao Uruguai. Votação da PEC das praias é adiada no Senado. Catedral de Notre Dame ressuscita das cinzas. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai apoiam o texto para TLC com o E, diz chanceler uruguaio. E veja também, Biden acende a última árvore de Natal nacional como presidente dos Estados Unidos. Boa tarde, o mundo de hoje está começando. BTM de hoje com muita informação para você. E olha, a gente já começa falando do partido que governa a Coreia do Sul. Anunciou nessa quinta-feira a sua oposição ao processo de impeachment contra o presidente Yoon Jae-in, após a breve imposição de uma lei marcial que a gente já acompanhou tudo aqui no nosso BTM, né? Isso pela qual está sendo investigada por insurreição. O partido no poder na Coreia do Sul se opõe ao processo de impeachment contra o presidente Yoon Suk-yeol. Na última terça-feira, após semanas de disputas pela aprovação orçamentária com a maioria opositora do parlamento, o presidente impôs lei marcial sob o pretexto de ameaças de forças comunistas da Coreia do Norte e elementos antiestatais dentro do país. A medida sem precedentes desde o estabelecimento da democracia no país asiático em 1987 durou apenas algumas horas, até que o parlamento votou contra, mas causou uma tempestade política que ameaça o futuro do impopular líder conservador. É impossível não ficar com raiva, porque ele tentou evitar sua própria crise política, ameaçando a Assembleia Nacional com armas e espadas, ameaçando o povo, destruindo a ordem democrática e violando os direitos básicos do povo, considerando o quão difícil tem sido para nosso país, a Coreia do Sul, estabelecer sua democracia. Suk-yeol é alvo de uma investigação policial após a denúncia apresentada pela oposição por insurreição, um crime que transcende a imunidade presidencial, que pode ser punido com prisão perpétua ou até mesmo pena de morte. A manobra do presidente, que gerou espanto entre aliados de Seul e indignação entre a população e opositores, rapidamente levou a uma moção de impeachment no parlamento. Na votação marcada para sábado, a oposição precisa de pelo menos 8 deputados do governista Partido do Poder Popular para atingir os 2/3 necessários para aprovar a iniciativa. O chefe parlamentar do partido de situação anunciou que seus deputados permanecerão unidos para rejeitar o impeachment do presidente, apesar de ter chamado de inconstitucional a medida e pedido para que Suk-yeol deixe a legenda. Se o impeachment for aprovado, o presidente vai ser suspenso e substituído pelo primeiro-ministro, enquanto se aguarda um veredito do Tribunal Constitucional dentro de 180 dias. Se os juízes derem luz verde, novas eleições presidenciais devem ser convocadas em, no máximo, 60 dias. A votação da PEC das praias foi adiada após os senadores da base governamentista pedirem a vista do processo. A proposta permitiria a compra de terrenos da Marinha, além de viabilizar a transferência gratuita dessas áreas para os estados e municípios. Com isso, o debate sobre o futuro das faixas litorâneas que permanecem, a União continua em aberto.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação da chamada PEC das Praias, uma proposta de emenda à Constituição que permite a compra de terrenos de marinha, que são faixas litorâneas que pertencem à União, inclusive por pessoas privadas. Além disso, viabiliza a transferência gratuita dessas áreas para estados e municípios. O adiamento se deu por conta de um pedido de vista coletivo, que é um pedido por mais tempo para análise do texto. O movimento foi encabeçado por senadores ligados ao governo, como informou o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Então fica regimentalmente concedida vistas coletivas com base nos argumentos do líder Rogério Carvalho, da solicitação da senadora Zenaide, da solicitação do senador Fabiano Contarato, da solicitação da senadora Elisiane Gama e da solicitação do senador Alessandro Vieira. Vistas regimental coletiva concedida. O debate foi retomado depois de 5 meses parado no colegiado e um acúmulo de embates. O principal argumento de quem é contrário ao texto é o de que a venda desses terrenos abre espaço para uma espécie de privatização das praias a partir do fechamento de locais por um ente privado. Já a oposição rebate essa possibilidade de criação de praias privadas, o que também é proibido pela Constituição Federal. Na avaliação desse grupo, a proposta resolveria conflitos jurídicos entre a União e os ocupantes dos terrenos de marinha e fortaleceria o turismo na costa brasileira. A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 2022 e, quando chegou ao Senado, ganhou força com a atuação de Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, designado relator na CCJ. Ele entregou o relatório favorável à proposta em julho deste ano, quando o tema foi retirado de pauta pela falta de clima para votação por conta de críticas. Uma das emendas incluídas por Flávio Bolsonaro na PEC prevê que as praias são bens públicos de uso comum e que o acesso a elas não pode ser impedido. Os terrenos de marinha são as faixas litorâneas que têm 33 metros de extensão do mar em direção ao continente ou ao interior das ilhas costeiras. A referência para a demarcação, no entanto, não é a configuração do mar como se encontra hoje, mas sim as marés máximas medidas no ano de 1831. O mérito da PEC prevê que apenas as áreas usadas para serviços públicos, as unidades de conservação ambiental e as áreas não ocupadas permaneçam no controle da União. As outras poderiam ser negociadas e vendidas. Olha, agora mudando um pouquinho do assunto, manifestantes foram às ruas de São Paulo para protestar contra a violência policial. Vários casos vieram à tona recentemente, chocando o Brasil e aumentando a pressão sobre o governo de Tarcísio de Freitas. Milhares de pessoas foram às ruas de São Paulo na noite de quinta-feira para protestar contra a violência policial. Uma série de casos de brutalidade no estado tem causado comoção na opinião pública e colocam contra a parede o governador Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro e cotado como candidato à presidência em 2026. A pressão sobre o governo de São Paulo aumentou depois que viralizou um vídeo que mostra um policial militar arremessando um entregador de uma ponte da Zona Sul da capital paulista. O rapaz sobreviveu e o policial foi preso após a divulgação das imagens. Este foi o mais recente dos vários episódios de violência policial que chocaram o estado nas últimas semanas. A polícia está acostumada a fazer todo tipo de crueldade com o povo, como a gente tem visto nos últimos vídeos que vazaram, sem que tenha nada que impeça essa instituição de continuar agindo da maneira que está agindo, né? Claro que a polícia é violenta discriminadamente, mas tem um foco da polícia, né? Tem alguns alvos. E se você é negro, você já é tido como culpado antes mesmo de abrir a boca. Atira primeiro, pergunta depois. Então, com certeza, pessoas em situação de vulnerabilidade, minoria, LGBTs, negros, pessoas trans principalmente, são alvo da polícia com certeza. Diante das críticas, o governo estadual argumenta que os índices de criminalidade diminuíram durante a gestão Tarcísio. Em março deste ano, o governador minimizou uma denúncia feita perante as Nações Unidas sobre a atuação policial, mas agora voltou atrás e já defende a gravação contínua nas câmeras corporais dos policiais.
Pelo menos 580 pessoas morreram em decorrência da ação policial em São Paulo entre janeiro e setembro de 2024, segundo dados oficiais. O número é 55% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A letalidade policial afeta ainda mais a população negra. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou ao ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, em Montevidéu, a medalha de ordem do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também concedeu a Mujica a mais alta honraria do país. A quinta-feira foi movimentada na tranquila localidade onde o ex-presidente uruguaio José Mujica mora em Montevidéu. 2 presidentes o visitaram. Um deles foi Lula. O presidente brasileiro entregou a Mujica a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros. Lula exaltou a longa trajetória de Mujica em busca de um mundo, em especial de uma América, mais justa, igualitária e inclusiva. Não sou um homem de prêmios ou medalhas, sou um homem do povo. Fiz o que pude pelo meu povo e nada mais. A gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer mãe. Agora, um companheiro a gente escolhe. E posso dizer para vocês que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci. A outra visita foi do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O líder colombiano entregou a Mujica a Cruz de Boyacá, o maior prêmio civil da Colômbia. Agora um curto intervalo e a seguir a Catedral de Notre Dame ressuscita das cinzas. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai apoiam texto para TLC com o E de chanceler uruguaio. Também, Biden acende a última árvore de Natal nacional como presidente dos Estados Unidos. O intervalo é rápido, voltamos já. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Betemos de volta na tela da TV Mundial. Como eu sempre falo, satisfação poder estar aí na sua casa. Após 5 anos de trabalho intensivo, desafiador, a Catedral de Notre Dame renasce das cinzas. Olha que notícia maravilhosa. A gente anunciou no Jornal Mundial quando aconteceu todos os casos nela, e cerca de 250 empresas, centenas de especialistas e milhares de profissionais foram mobilizados para tocar a obra. A reconstrução, a um custo de quase 700 milhões de euros, foi possível com a ajuda de doações que chegaram de 150 países diferentes. Em 15 de abril de 2019, o mundo assistiu horrorizado às chamas devastarem a Catedral de Notre-Dame de Paris. Digo a vocês solenemente esta noite, reconstruiremos esta igreja. Após o incêndio devastador, o presidente Emmanuel Macron estabeleceu a meta ambiciosa de reerguer a Notre-Dame em 5 anos. O país recebeu uma onda de apoio sem precedentes e a corrida contra o relógio começou. Antes do início da restauração, toneladas de entulho carbonizado e andaimes tiveram que ser removidos do prédio medieval de 850 anos. Mas as complicações começaram a se acumular.
As obras foram atrasadas pela pandemia de Covid-19 e pela necessidade de limpar a poeira tóxica contaminada por chumbo que se espalhou quando o telhado e o pináculo derreteram. Entre 400 e 500 toneladas de chumbo viraram pó. Em termos de poluição atmosférica, tivemos um grande problema. Finalmente, em agosto de 2021, a fase de restauração foi iniciada. Algumas das maiores perdas no incêndio de 2019 foi o telhado de vigas medievais, datado dos anos 1200, e o pináculo icônico. Para reconstruir os 2 tesouros arquitetônicos, 2.000 carvalhos maduros foram selecionados de florestas por toda a França. Essas árvores são excepcionais por seu tamanho e dimensão. Têm troncos com mais de 1 metro de diâmetro e mais de 220 anos. Acima de tudo, são perfeitamente retas e têm mais de 20 metros de altura. Depois de cortadas, as árvores foram deixadas para secar entre 12 e 19 meses. Enquanto isso, dentro da catedral, a corrida para atingir a meta de 5 anos se intensificava. Temos que economizar tempo, seja trabalhando um pouco mais em 2 turnos ou trabalhando 6 dias por semana. É um projeto presidencial, temos que manter o curso. Então, eclodiu o debate sobre como a Catedral Gótica deveria renascer das cinzas. Alguns defenderam uma restauração histórica exata, outros alegaram que métodos e técnicas modernas deveriam ser usadas. Após uma pesquisa com os cidadãos franceses, foi decidido que o novo pináculo seria idêntico ao anterior, projetado pelo arquiteto do século XIX, Eugène Viollet-le-Duc. Mas fazer uma cópia exata do pináculo de 66 metros de altura foi um feito técnico. Engenheiros realizaram milhares de cálculos para orientar o trabalho dos carpinteiros. É mais do que orgulho, é uma honra. Há muitos sentimentos, mas é uma honra e me traz alegria. Durante a espera pelos trabalhos no pináculo, as armações de madeira para o telhado começaram a chegar. No final do ano, poderemos ver a silhueta da catedral com seu pináculo no céu de Paris, mesmo que ainda haja andaimes. O general Jean-Louis Gergelin morreu tragicamente em um acidente praticando montanhismo nos Pirineus e foi substituído por seu braço direito, Philippe Jost. No início de dezembro de 2023, um ano antes da data marcada para a reabertura da Notre-Dame, o pináculo da catedral, ainda em construção, foi coroado por sua cruz. Poucos dias depois, um novo galo dourado foi içado no topo. Na fé cristã, o galo representa o retorno da luz após a noite. É também um dos símbolos da França. Este galo significa que estamos na reta final para a reabertura. Falta menos de um ano e ainda haverá muitos dias pesados, muitas batalhas, mas estamos indo em frente, estamos determinados, estamos confiantes. Com a restauração da estrutura gótica original, um novo e discreto mecanismo de proteção contra incêndios futuros foi instalado, pronto para liberar água em caso de um novo desastre. Em fevereiro de 2024, o novo pináculo começou a aparecer por trás do andaime. Na primavera, 5 anos após o incêndio, a Notre-Dame recuperou sua forma. É magnífico, é tão impressionante ver quanto trabalho foi feito e é maravilhoso que as pessoas tenham se esforçado tanto porque é uma homenagem a Paris. Em meio ao encantamento dos turistas, alguns parisienses ficaram preocupados com as 200 toneladas de chumbo instaladas no novo telhado. Mas, de acordo com os responsáveis pela obra, o telhado é inacessível e não há risco de ingestão de chumbo. O escoamento da água será coletado e filtrado. Em setembro passado, a Notre-Dame finalmente recuperou seus sinos, com o retorno de 8 deles à Torre Norte. Você ouve a voz dela e ela está dizendo, estou aqui, ela está nos esperando, é totalmente avassalador. Em novembro, a estátua original da Virgem Maria e o Menino Jesus, que sobreviveu ao incêndio, voltou para casa. Os vitrais recuperaram a cor, as paredes foram limpas e o órgão restaurado. O feito total é impressionante e foi possível graças a cerca de 250 empresas, centenas de especialistas e 2.000 trabalhadores. Ao custo de quase 700 milhões de euros, a restauração foi financiada pelos 846 milhões de euros em doações que chegaram de 150 países em uma onda enorme de solidariedade. O dinheiro restante está sendo alocado para restaurações urgentes do exterior da catedral, com obras previstas para serem concluídas até 2030. Mais de 5 anos depois, a investigação sobre o que causou o incêndio está em andamento, com descobertas iniciais apoiando uma causa acidental, como um curto-circuito, uma tocha de soldador ou um cigarro. Mas o mais importante de tudo é saber que a igreja símbolo de Paris vive.
notícia maravilhosa, não é mesmo? Agora, mudando de assunto, os países fundadores do Mercosul apoiam o texto para o Tratado de um Livre Comércio com a União Europeia, como a gente já destacou essa semana aqui no Boa Tarde Mundo. Afirmou o chanceler uruguaio Omar Paganini nesta quinta-feira. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, países fundadores do Mercosul, apoiam o texto para um tratado de livre comércio com a União Europeia, que ambos os blocos negociam há 25 anos, afirmou o chanceler uruguaio Omar Paganini nesta quinta-feira. Todos os países expressaram seu apoio ao acordo alcançado com a União Europeia sobre o texto do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Paganini falou com jornalistas após a reunião de chanceleres do Mercado Comum do Sul, que ocorreu no edifício Mercosul em Montevidéu. Em 2019, o Bloco Europeu e o Mercosul já haviam anunciado a conclusão de um pacto, mas o processo ficou estagnado sem ser ratificado, e as negociações foram retomadas em meio a tensões sobre questões sensíveis, como a proteção ambiental e as compras governamentais. O Uruguai, que neste semestre ocupa a presidência rotativa do Mercosul, acolhe nesta quinta e sexta-feira a 65ª cúpula do Bloco Sul-Americano, que contará com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Paganini destacou a chegada de von der Leyen ao Uruguai nesta quinta como um sinal positivo para a futura aprovação de um tratado de livre comércio. Caso a etapa de negociação seja concluída, o texto base para um acordo deverá passar por etapas posteriores, antes de se concretizar em um tratado de livre comércio, incluindo traduções e aprovação parlamentar, lembrou o ministro uruguaio. E olha, já estamos em clima de Natal. Lá nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acendeu a árvore de Natal nacional em Washington. A tradicional cerimônia natalina é a última do tipo com o democrata à frente da Casa Branca. Isso porque esse ano nas eleições, Donald Trump venceu. Feliz Natal a todos! A contagem regressiva para o acendimento das luzes da árvore de Natal da Casa Branca também marca a despedida de Joe Biden da presidência americana. O chefe de Estado democrata passa o poder para o presidente eleito Donald Trump em janeiro. A iluminação da árvore de Natal nacional em Washington ocorreu na noite de quinta-feira. O tema da estação é Luz e Paz, Paz e Luz. A paz que sentimos quando paramos e refletimos sobre nossas bênçãos. E a luz que vemos quando nos reunimos com nossas pessoas queridas e valorizamos nosso tempo juntos. Mais cedo essa semana, a primeira-dama americana, Jill Biden, inaugurou a decoração da Casa Branca para o nascimento do menino Jesus, a última ainda sob a presença da família Biden. Uma decoração suntuosa que conta com pelo menos 165 mil luzes natalinas, iluminando árvores, guirlandas, coroas de flores e arranjos por toda a sede do governo americano. Olha, Boa Tarde Mundo vai ficando por aqui. Mais notícias você já sabe, né? Logo mais à noite no Jornal Mundial, comandado por Alice Santos e Gabriel Monteiro. Lembre-se também, para rever nossas reportagens, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais, TV Mundial OFC. Uma boa tarde para você. Nos encontramos na segunda-feira, porque amanhã quem apresenta o BTM aqui é Eduardo Elau. Tá bom? Boa tarde. Boa Tarde Mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor.